Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luana Amaro e estou de volta aqui no canal para poder compartilhar com vocês as discussões sobre as relações mente e corpo. De início eu quero agradecer a cada um que observou as aulas, que conseguiu aprender ou extrair algum tipo de ensinamento para a sua prática ou para a sua formação. Me sinto muito feliz em estar com vocês, em ter compartilhado aquelas discussões todas e agora estou de volta atendendo a pedidos para poder falar um pouquinho sobre as relações da psicossomática e a ansiedade, tá? Eu vou deixar para vocês alguns links de materiais de apoio dos quais embasam a minha fala, tá? Eu tenho uma tendência a ter uma fala mais expositiva a partir de alguns autores centrais e o meu objetivo é, a partir deles, que são estudiosos há mais tempo, como Melo Filho, como Wohlig ou Wohlig, tratar algumas temáticas aprofundadas, comentá-las, expondo-as, mas tentando fazer com que vocês consigam aplicar nas práticas, dentro da clínica, dentro das instituições, dos estágios, tá? Então, o nosso foco hoje, como já foi dito, é abarcar a ansiedade e a relação com a psicossomática. De maneira geral, no senso comum, todos nós sabemos que existe uma ligação entre o corpo e a mente, Essas ligações foram estudadas há muito tempo atrás, séculos antes, Desde a época do Hipócrates, do Sócrates, já havia vários tipos de persuasões, de aproximações, como também cogitações acerca dessas relações. E atualmente, com as contribuições da OMS, as inovações dos estudos e das pesquisas, a gente tem observado cada vez mais que a questão do corpo está sempre alinhado, englobado, eu ia dizer ligado, está alinhado às questões psíquicas, Não é à toa que a nomenclatura psicossomática tende a unificar a psique. Por psique a gente entende todo o processo cognitivo, emocional, inconsciente, do qual o ser humano não consegue tocar, e o somático, que é a estrutura somática. Em alguns vídeos anteriores, eu lembro de ter falado sobre as questões históricas da psicossomática, dos estudiosos abordando sobre o que faz um ser humano adoecer sem causa orgânica, o que faz com que o nosso aparelho psíquico, a nossa estrutura psíquica interfira no bom desenvolvimento do corpo. E agora, atualmente, a gente já sabe, Todos nós, a gente liga a TV e já observa algumas matérias, jornais, dizendo que as pessoas estão adoecendo em virtude da ansiedade, as pessoas estão adoecendo com medo da Covid, que está sendo um tema tão avassalador e também trazendo grandes conhecimentos com o passar do tempo. E aí, de cara, nós já sabemos que existe essa relação. Cientificamente falando, eu vou trazer aqui as noções do Melo Filho no livro Psicossomática Hoje, da editora Artimédio. E é muito interessante que logo no início da obra, ele traz conceitos acerca da psicossomática que nos ajuda a ter 3 ângulos diferentes desse olhar. Psicossomática não é apenas o adoecer sem causa orgânica, mas é caracterizado também como uma forma de pensar o ser humano totalizado, integralizado, ou seja, eu penso em um ser humano que ao mesmo tempo é corpo e psique, que está inserido numa rede de relações, que também contribui com o meio e recebe interferência desse meio. Ou seja, eu estou falando de um ser, o ser humano, que consegue concatenar
né? O corpo humano consegue concatenar todas essas interferências com a psique, com o meio social, com as questões alimentares, com a economia e vice-versa. E as outras esferas também sentem a influência benéfica ou maléfica dessas outras áreas. E aí o grande desafio do profissional de saúde, inclusive nós, psicólogos, psicólogas, formandos e formandas, é tentar fazer com que as nossas intervenções e o nosso olhar reflita essa integralidade. Então o Melo Filho ele sempre coloca, olha, a psicossomática é uma ideologia, é uma forma de pensar o adoecimento e a saúde, agregando todas as esferas que ali envolvem o ser. O ser humano não é só um conjunto de sistemas orgânicos, endócrino, ginecológico, urológico. O ser humano também tem aspectos psíquicos, estes estão totalmente associados ao corpo. Há autores, inclusive, que falam de simbologias, né? A área X simboliza isso, a área Y, a área do sistema endócrino tem relação com aquilo. A medicina oriental, por exemplo, trabalha muito com essas associações. Então a gente percebe claramente que estamos todos interligados. Então falar de saúde e doença é olhar para esse ser geral. É esse ser que adoece porque está incluído em conflitos de relações. É um ser que adoece por questões alimentares, por questões emocionais, por traumas ou um conjunto de repressões e por aí vai. Então esse é o conceito 1 que o Melo Filho coloca. O conceito 2 é compreender que a psicossomática também é uma área de conhecimento, uma área de estudos que consegue concatenar, eu amo essa palavra, né? Concatenar, alinhar todos esses tipos de ângulos, de situações que o ser humano está envolvido, né? Então, existem pesquisas, existem publicações, teses de doutorado, dissertações de mestrado, pesquisas muito ligadas às questões da bioestatística, mostrando essas interferências, né? A área da neurociência, por exemplo, ou da neuropsicologia, está aí comprovando e fortalecendo cada vez mais essa ideia da psicossomática, né? Que ela está atrelada a um ser integral, que existe uma linguagem também dos hormônios, serotonina, noradrenalina, que interferem significativamente no bem-estar mental, no bem-estar subjetivo, no bem-estar físico do sujeito. E a terceira perspectiva, também colocada pelos autores, é que a psicossomática é caracterizada como um fenômeno que por detrás existem fatores psicológicos desconhecidos pelo paciente, pelo sujeito, que estão interferindo aí na funcionalidade do seu corpo. Por exemplo, a linha psicanalítica compreende que existem processos dos quais o ser humano não tem controle, né? As repressões, a questão dos processos inconscientes, das pulsões, dos quais nem sempre o ser humano vai estar consciente de que eles existem. E muitas vezes esses processos, essas forças estão ali favorecendo a disfuncionalidade do indivíduo, a disfuncionalidade orgânica. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um conceito de que o adoecimento também pode ser ocasionado por questões psíquicas que precisam serem trazidas à tona, trabalhadas, elaboradas, para que o corpo entre na sua funcionalidade. Compreendendo essas três perspectivas agora, no início dessa exposição, a gente passa a compreender a questão da ansiedade. Vejam só, eu passo aqui para o raciocínio de que o ser humano é um ser integral, a primeira perspectiva, ou seja, é uma ideologia, né? A psicossomática é uma forma diferente de pensar esse ser, esse paciente que está ali sofrendo ou beneficiando-se de interferências do meio, como também ele está contribuindo. É um ser que não é passivo.
Ele está ali também contribuindo. Então vejam, quando eu passo a olhar para a ansiedade, eu preciso compreendê-la aqui a partir da ideia de que ela não é totalmente patológica, tá? Isso a gente já sabe também, né? Os formandos, os estudantes aí de psicologia já sabem que a ansiedade, ela não é totalmente ruim. É como se fosse o estresse, né? A mesma analogia. O estresse, que já virou um termo popular, ele não é de todo ruim, né? Ele tem a sua função no corpo, que é nos ajudar a lidar com alguns estímulos do meio. Então vejam, a ansiedade, ela aparece como resposta do ser humano a determinadas situações para que a gente consiga se preparar para aquela situação ou contexto desconhecida ou desconhecido, tá? Então vejam, eu estou prestes a fazer um exame muito importante, a ser avaliada. Eu não sei como é que é esse exame, eu não sei quanto tempo vai durar, quais os critérios que a banca vai avaliar. Então, esse contexto todo, do qual eu não tenho controle nenhum, vai favorecer no corpo e na psique respostas a fim de que eu me prepare para aquela situação. Até aí, ok, o nosso corpo é perfeito, a gente consegue nos preparar, né, para aquilo que ainda vai acontecer. Ok. O que acontece quando eu começo a adoecer por questões de ansiedade? Vejam, a ansiedade, ela vai estar aliada a uma linha da psicossomática chamada, deixa eu lembrar agora, psicossomática cognitiva comportamental. É uma perspectiva teórica que estuda esse fenômeno, os 3 conceitos aí colocados para vocês, na visão da cognição e do comportamento, ou seja, eu vou pegar aqui conceitos do Skinner, né, a questão do behaviorismo, da função da cognição a respeito de determinados estímulos e por aí vai. Quando a gente começa a olhar para esse campo, é bem fácil lermos com tranquilidade definições dadas da área da neurociência, né, ou seja, existe um consenso, né, que os hormônios serotonina, noradrenalina, adrenalina, dopamina e tantos outros, né, que estão ali trabalhando junto aos neurotransmissores, eles vão ter uma influência muito forte na emissão dessa resposta ansiogênica, né, ou resposta de estresse, como também na nossa forma de lidar. Como será a nossa adaptação? A gente só considera a ansiedade patológica quando ela começa a afetar de fato o nosso corpo físico, os pensamentos, né, toda a estrutura cognitiva e, consequentemente, as nossas relações de trabalho, de amizade, as relações familiares e por aí vai. A ansiedade e a psicossomática se torna até difícil de distingui-la dentro do espaço clínico, dentro do setting, porque é uma linha bem tênue, né? A psicossomática, por exemplo, pegando o gancho aqui de que ela também é caracterizada por um conjunto de adoecimentos que não têm causa orgânica, então quando eu olho para a ansiedade, eu vou observar que uma pessoa que está vivenciando situações ansiogênicas, ela também vai apresentar sinais e sintomas que não têm causa orgânica, né? É uma causa ansiogênica, tem um fruto ali na forma como ela está desenvolvendo esses pensamentos, desenvolvendo suas crenças acerca das situações. Então é uma linha muito tênue para poder dividir, aqui é doença psicossomática, aqui é ansiedade. Pode ser que estejam as duas coisas interligadas. Aí vejam, essa ansiedade, quando ela é visível, quando ela começa a se manifestar no sujeito,
ela está mostrando que aquela pessoa está tentando lidar com aquela situação, da qual não tem controle, da qual ainda é desconhecida e por aí vai. Geralmente, esse fenômeno, né, da ansiedade envolve uma resposta cognitiva, uma resposta física, né, e uma resposta social, como os autores colocam, é uma resposta biológica, psicológica e social. Agora, é claro que hoje em dia, principalmente aqui no meu contexto, né, eu moro em João Pessoa, Paraíba, esse termo da ansiedade se popularizou tanto que qualquer sinal e sintoma a gente diz, deve ser ansiedade. Eu tô com um pouquinho de azia, deve ser ansiedade, né? Deve ser ansiedade, porque agora a gente passa a notar com mais clareza que as relações mente e corpo são tão próximas, né? Estão ali, tão interligadas, tão aglutinadas, na verdade, que qualquer tipo de sinal e sintoma pode ser considerado em relação a essa aglutinação, né? O corpo vai responder à questão cognitiva, psíquica e vice-versa. Então, entendendo que a ansiedade é uma resposta, eu preciso agora, como profissional da psicologia, entender no meu paciente ou no meu cliente como é que ele está processando tudo aquilo que ele está vivendo, né? Eu preciso conhecer qual é o campo, o contexto que ele vive, né? O campo existencial, como é que ele está lidando com as novidades, né? Com as situações estressoras, como anda a alimentação, a qualidade do sono, a atividade física, e como é que está sendo feitos os cuidados com a saúde. Isso porque a gente parte do princípio de que o ser humano é um ser holístico, ele é um ser integral, tá? Agora, o que acontece na maioria das vezes é que esses sinais e sintomas relacionados à ansiedade estão tão associados à esfera biológica que é muito mais fácil o paciente procurar ambulatórios públicos, unidades básicas de saúde, para poder resolver, né? Porque não está conseguindo controlar a palpitação no coração, não está conseguindo controlar a diarreia, a azia, não está conseguindo dormir bem, não está conseguindo dormir ou está dormindo demais. Então, geralmente, a gente tem a tendência a olhar para aquilo que é notório, para o corpo em si. E aí a gente descarta claramente, isso acontece de maneira geral, os processos que estão ocorrendo em termos cognitivos. Precisamos entender, enquanto profissionais, quais são os sinais que a ansiedade nos dá e como é que ela pode interagir com o adoecimento psicossomático. Porque entendendo a questão da integralidade do ser, né, de todas as esferas que estão ali aglutinadas, alguns sinais e sintomas, eles vão aparecer também em outros quadros clínicos, como depressão, como burnout, como o próprio adoecimento psicossomático e por aí vai. Eu tenho um material que é bem atual, serve de aporte, é um trabalho feito por uma aluna chamada Sofia Ferreira, está disponível no Google Acadêmico. Vou deixar o link aqui para vocês terem como um suporte, né, teórico. E nesse material ela trabalha as relações da qualidade do sono, da depressão, da ansiedade e do adoecimento psicossomático. Ou seja, são 3 questões, são 3 variáveis que estão totalmente relacionadas. No nosso consultório, né, na clínica psicológica, a gente precisa estar atento ou atenta à duração dos sintomas, à questão como é que eu posso colocar para vocês, de como é que essa pessoa costuma lidar com questões de problemas, se existem situações novas que são caracterizadas como estressoras ou estressores, se o humor ficou um pouco mais debilitado, deprimido, recentemente ou se sempre foi assim, são critérios que precisam ser levados em conta para poder fazer diagnósticos diferenciais. Mas como o nosso foco é a questão da ansiedade, e a gente já sabe, agora com essa exposição, que a ansiedade é uma resposta que o corpo dá a uma situação que eu ainda não consigo controlar,
que eu não conheço, obviamente as questões hormonais vão entrar em cena aqui para que o meu corpo consiga se adaptar, né? Então existe uma situação X inesperada, né? Um acidente de carro, não esperava ficar hospitalizado esse tempo todo internado, tal. Essa situação toda vai favorecer pensamentos, como também um mecanismo, uma articulação hormonal, para que o nosso corpo se adapte a essa situação nova, né? Então, eu vou ficar hospitalizada, então eu não posso dormir muito, eu preciso conhecer o ambiente, logo vai entrar em cena a adrenalina. A adrenalina no corpo em excesso, ela pode trazer reações, né, como a questão da alta vigilância, a questão da palpitação, ela pode trazer também sinais gástricos, né, porque ela está nos ajudando a nos prepararmos para uma situação que é nova, tá? A questão aqui é que, em contextos novos, dos quais a gente não tem controle, o disparar desses hormônios ocorre de maneira excessiva. Então, a alta carga de adrenalina vai fazer a minha barriga ficar fria, aquela sensação de que minha barriga está fria, preciso ir no banheiro. É a mesma sensação, a mesma não, mas semelhante. Quando você vai numa montanha-russa, né? Vai descendo lá a montanha-russa, a barriga fica fria, aquela coisa, porque há um disparar de adrenalina, o coração bate mais um pouquinho rápido e por aí vai. Então, esses sinais que eu começo a sentir no meu corpo estão relacionados ali a um mecanismo hormonal, né? Cada hormônio vai ter uma linguagem diferente e não é o caso agora do vídeo de falar para vocês a diferença de cada um, qual é a interferência que eles fazem no corpo e por aí vai. Mas a gente entende que essa ansiedade, ela está associada ao disparar desses hormônios. Quando eles disparam, eles vão trazer reações físicas, tá? É a palpitação, é a dor de cabeça, é a sudorese. Deixa eu lembrar de outros aqui. A hipotensão, a hipertensão, pode trazer tremores, pode trazer também a questão da ruborização, vai interferir no sono. O sono às vezes fica em excesso e por aí vai. Então a gente tem um conjunto de sinais e sintomas que eu poderia passar um tempão aqui falando, inclusive no material também tem, mostrando para vocês que existem essas reações. Só que não é só isso. À medida em que esses hormônios são disparados, os nossos pensamentos também eles também sofrem a interferência deles. Então eu começo a pensar, eu acho que eu vou morrer. Eu estou aqui no ambulatório, ninguém me atendeu ainda, deve ser uma doença grave, ninguém está querendo me dizer. Então esses pensamentos, que na maioria das vezes não são verbalizados, eles aparecem de maneira intrusiva, né? A teoria cognitiva comportamental até classifica como pensamento automático ou pensamento intrusivo, né? São aqueles pensamentos que são disparados ali naquela hora e eu não tenho controle. À medida em que eles são disparados, os hormônios também estão ali trabalhando, né? Os neurotransmissores, vamos dizer assim. E aí o que acontece? O nosso corpo vai também bebendo dessas interferências, né? À medida em que esse pensamento fica mais forte, eu começo a acreditar naquilo, as minhas reações corporais também ficam mais consolidadas, né? Então, à medida em que eu penso, eu estou com a doença grave, ninguém está querendo me dizer. Então, o coração vai bater mais rápido, eu vou ficar mais trêmula, a minha voz fica trêmula, eu não vou ter força muscular nas pernas para me levantar, eu vou sentir dores estomacais, dores nisso, dores aquilo. E esses sinais parapsicossomáticas são considerados doenças psicossomáticas. Por que, Luana, são considerados assim? Porque elas estão sendo emitidas não a partir de um viés biológico, mas por um fundo psicológico. Então, elas são consideradas doenças psicossomáticas que estão ali atreladas à questão da ansiedade. O diferencial entre essas duas variáveis é o paciente, é o cliente, né? Na maioria das vezes. O cliente ou o paciente que tem tendência a desenvolver doenças psicossomáticas,
ele também vai ter uma facilidade muito forte de não conseguir elaborar o que está acontecendo externamente ou internamente que possa favorecer uma interpretação ou até mesmo um trabalhar melhor dentro da clínica. O adoecimento psicossomático, na maioria das vezes, aquela pessoa que tem uma tendência a adoecer com facilidade, psicossomaticamente falando, ela não tem facilidade na simbolização, né? Pegando aqui para a linguagem psicanalítica. Ela não tem uma facilidade de dizer, olha, eu lembro que quando eu comecei a sentir esses sinais, eu tive um estresse, eu estava com a minha filha e aí aconteceu isso e o carro bateu e tal. É como se houvesse um apagão, a pessoa não consegue verbalizar, não consegue observar que, foi isso, aconteceu essa situação na minha infância, tal. Ela não consegue trazer isso à tona. Então é necessário um trabalho a longo prazo para que a forma como essa pessoa mentaliza a situação venha a ser mais simbólica, representativa, para que esses sintomas, né, comecem a ser interpretados e ter a sua função no corpo. Nenhum sinal ou sintoma acontece do nada, ele tem a sua função no corpo. Como, por exemplo, na questão da ansiedade, esses sinais estão aparecendo ali, mostrando para a gente que precisamos dar respostas às situações, né? Respostas adaptativas. Aconteceu um acidente, então eu preciso dar uma resposta adaptativa ali para que eu não fique mal, né? Começar a pensar de maneira diferenciada aquela situação. Já os pacientes, que na psicanálise a gente chama assim de neuróticos, né? Os pacientes que conseguem com facilidade, entre aspas, né, com o trabalhar dentro da clínica, trazer à tona para a consciência as situações que estão ocorrendo internamente, externamente, a sua forma de lidar. Então, gradativamente, eles vão conseguindo encontrar a sua forma mais funcional de lidar com questões da vida, né? Eu estou encontrando aqui uma forma mais tranquila de lidar com essa demanda, que antigamente era ruim para mim, mas agora eu estou conseguindo assim, tal. Então, ao encontrar essas respostas, os pensamentos que começam a aparecer, eles vão começar a ter uma função mais funcional, uma função mais organizada, né? Então, à medida que esses pensamentos passam a ser corrigidos, passam a ser organizados, isso vai interferir, vai mexer positivamente na forma como eu vou lidar com a situação. Ora, não é o fim do mundo fazer uma monografia, fazer um TCC, eu posso pensar. Não é o fim do mundo, é só uma escrita, eu posso ter uma escrita diferenciada, eu posso trabalhar um tema que já foi trabalhado por muitos, mas eu pego esse ângulo. Então, a partir do momento em que eu vou corrigindo os meus pensamentos acerca daquela variável, né, daquele fenômeno, eu passo também a transformar esses pensamentos em atos para poder lidar melhor com aquela situação que eu considero ruim, estressora, que está me causando ansiedade. Entendem? Então, a partir daí, com respostas, com pensamentos, mais funcionais, os meus comportamentos serão funcionais e o meu corpo também vai entrar numa funcionalidade, tá? Porque os sinais agora passam a ter o seu lugar. Eu vou entender que a dor de cabeça que apareceu do nada e que estava ali interferindo em tudo no meu dia a dia, ela tinha uma função de me fazer parar, por exemplo, para descansar. Eu não queria parar, mas eu precisei parar um pouquinho para poder descansar. Então, a dor de cabeça apareceu já com essa função. Então, os sintomas que começam a aparecer no nosso corpo, isso para esses pacientes que são neuróticos, né? Que conseguem verbalizar, que conseguem, quando param, trazer à tona as situações, fazer uma reflexão a respeito. Então, eles têm uma facilidade maior de trabalhar esses sinais e sintomas. Ou seja, o adoecimento psicossomático, as doenças psicossomáticas que apareceram em indivíduos assim do segundo grupo, neuróticos, que passam por ansiedade,
têm mais facilidade de ser trabalhados, né? Porque o que está causando ali aqueles sintomas são questões de fundo psíquico, psicológico, né? Um grupo de sintomas que são bem peculiares de aparecer em questões de ansiedade e também de psicossomática, né? Além dos mais comuns, são as demandas de pele, a psoríase, a acne, né? Geralmente quando a situação é resolvida ou quando eu consigo me adaptar bem àquela situação, a pele volta ao normal, né? Começa ali a voltar à homeostase, a oleosidade baixa, a psoríase fica mais controlada e por aí vai. Mas entendam que na clínica eu posso ter esses dois perfis de pacientes. Aqueles que com qualquer situação adoecem psicossomaticamente e não conseguem trabalhar e vão ter uma facilidade maior de adoecer porque enquanto aquela situação não vir à tona, enquanto a forma como ele está encarando as demandas da vida não aparecerem, a doença vai estar ali aparecendo como uma defesa. Na psicanálise, vocês podem até assistir os outros vídeos, né? Eles entendem que a doença é uma forma de defesa para liberar as pulsões que a gente não está conseguindo elaborar. Então, esse sujeito que tem dificuldade de falar sobre o que está acontecendo, de parar, de trazer à tona, de interpretar e tal, de simbolizar, representar, ele vai ter uma facilidade bem maior, de 90%, assim, acontece algo, adoece. O acidente de carro, adoeceu. Uma briga, adoeceu. Uma discussão, adoeceu. Demissão, adoeceu. E adoece e fica muito tempo com aqueles sinais e sintomas que os médicos não conseguem descobrir de onde vem, porque é uma causa meramente psicológica, né? De fundo psicológico. E eles ficam ali muito tempo naquele quadro porque não conseguem desenvolver as questões que estão por detrás, tá? Então, de maneira geral, a ansiedade e a psicossomática estão interligadas. Eu vou ter sinais psicossomáticos em quadros ansiogênicos e vou ter também pessoas que não necessariamente vivem a ansiedade, mas que passam por processos de adoecimento constante, que são esses pacientes do segundo grupo, né? Os pacientes psicossomáticos. A pergunta que sempre fazem, e quando não fazem, eu mesma respondo, né? É o que fazer. Quais são as intervenções que, enquanto profissional, eu preciso aplicar ali naquele paciente, né? Para que eu consiga ajudá-la a sair daquele quadro. Vejam, pegando a ideologia primeira de Melo Filho, se eu entendo que o meu paciente, a saúde dele é integral e o adoecimento também, né? Ele não adoece só do pé, ele adoece. Não é só o útero que está doente, ela está doente, tá? Ou seja, tudo está desorganizado a partir daquilo. Então, se eu entendo que a saúde é integral, as intervenções que serão indicadas também devem refletir essa integralidade. E para isso eu preciso dialogar bem com a nutrição, preciso dialogar bem com a fisioterapia, com os médicos endocrinologistas, tá? Com os clínicos gerais, com os cardiologistas, com os pediatras. Esse dialogar é compreender que o meu paciente ele pode receber um atendimento simultâneo ali, né? Ele está fazendo o processo da psicoterapia, mas ele também está em acompanhamento nutricional. Ele também está em acompanhamento físico. Existe um educador físico ali acompanhando. Por que eu falo disso? Se eu parto do princípio de que a ansiedade ela vai trazer uma resposta que tem um componente biológico, físico e social, então as intervenções têm que estar interligadas, né? O paciente está na terapia, né, trabalhando com você a questão da ansiedade, técnicas comportamentais para lidar com a ansiedade, mas ele também precisa de uma atividade física. Por que, Luana, se ele é magro? A atividade física relaciona-se ao sistema endócrino, ao sistema hormonal, aos neurotransmissores.
E isso vai facilitar a qualidade da elaboração dos pensamentos, vai facilitar a disposição para ir para a terapia, tá? Vai facilitar também na produtividade, por aí vai. Outro elemento muito importante é indicar uma intervenção nutricional. Existem alimentos que podem favorecer o disparar da serotonina em uma hora em que ela não precisaria vir, né? Pode disparar também a palpitação, porque ali houve um boom de glicose naquele sangue e o corpo precisa bombear mais sangue. Então eu preciso saber o que é que eu estou comendo, como é que está a orientação nutricional, né? O indivíduo que passa longos anos comendo fast food, comidas calóricas, né, industrializados, com certeza ele vai precisar de um auxílio, né? Daqui para frente ele vai precisar. Porque existe ali a falta dos nutrientes. Muitas vezes o sujeito está adoecendo, não porque existe uma situação ambiental, mas porque ele está mal nutrido. Déficit de vitamina D pode estar relacionado a alguns tipos de depressões, alguns quadros, né? Déficit de serotonina também impede a questão da qualidade do sono e por aí vai. Então a alimentação também precisa ser olhada, tá? Além disso, além de indicar o acompanhamento com endócrino, com os clínicos, eu preciso compreender, psicologicamente falando, como é que está a desenvoltura dos pensamentos do meu paciente, né? Onde é que estão arraigadas aquelas crenças? Isso para quem é da abordagem cognitiva comportamental, né? Aonde está arraigada aquelas crenças? Aqueles pensamentos, eles são frutos de onde, né? Por que existe uma tendência do meu paciente pensar sempre negativamente a respeito das coisas? Será que isso está interferindo no adoecer? Então, são hipóteses que são levantadas e a forma como eu vou trabalhá-los, né, vai depender da abordagem que eu sigo, da abordagem que vocês seguem. Existem N intervenções, né? Na ACP, por exemplo, a intervenção das respostas reflexos podem auxiliar a organização desses pensamentos, né? Na forma como eu lido com aquilo, né? Por que para mim é tão difícil lidar com a questão da comparação? Por que eu adoeço quando as pessoas me comparam às outras? Então existe essa intervenção, né? As respostas reflexas que se dividem em 3. Dentro da TCC também tem um conjunto, né, de técnicas interventivas. Existem livros, né, da Artmed que trabalham muito, né, a questão da ansiedade, técnicas de respiração que auxiliam. E por aí a gente vai começando a compreender que aquele paciente, né, que chegou na clínica, ele precisa ser acolhido em todas as esferas, não só em termos psicológicos, mas esse olhar integral que a psicossomática tanto defende, eu acho fantástico, né? Esse olhar integral que, de fato, acolhe aquele ser, né? A gente entende que quando uma área se desorganiza, tudo se desorganiza. A vulnerabilidade social, por exemplo, né? É um fenômeno que desorganiza o ser por completo. A qualidade dos pensamentos, a organização do corpo, a espiritualidade, a moral, a questão da ética, a vulnerabilidade no indivíduo que não tem recursos financeiros, ele vai ser um indivíduo vulnerável e vai adoecer em todos os lados, em todas as esferas. Então a gente precisa ter esse olhar, tá? Logo, para poder finalizar a exposição, a ansiedade está aí presente na maioria dos casos, né, é uma predominância enorme. A Covid e os outros contextos socioeconômicos facilitaram ainda mais a evidência dessa ansiedade, que já sempre existiu, mas agora está bem popularizada. E compreendemos com tranquilidade que a ansiedade ela vai trazer sinais psicossomáticos, não biológicos, mas psicossomáticos, porque tem relação com a qualidade da minha adaptação. Como é que eu estou me adaptando a essas novidades, tá? O adoecimento psicossomático que está presente na ansiedade também pode estar presente em outros quadros, inclusive ele pode ser puro, né? Como esses pacientes que
passam por todas as situações, né, estressoras, situações profissionais, situações até cotidianas, e sempre estão adoecendo. Essas doenças não são diagnosticadas pelos médicos com facilidade, porque tem um fundo ali psicológico, tá? Então, ansiedade psicossomática andam de mãos dadas, tem uma correlação direta positiva aí, tranquilamente, e as intervenções que são aplicadas precisam estar coerentes com a teoria que o profissional segue, como também refletir essa saúde integral, né? Observar como é que esse ser também pode receber uma acolhida em outras esferas, tá? Para trabalhar depressão e ansiedade, como outros, síndrome de burnout, outros contextos, eu preciso de uma intervenção psicológica, medicamentosa, dependendo do quadro, claro, física e nutricional, tá? Geralmente o paciente que vai para a clínica, ele recebe essas indicações. Dependendo do quadro, precisa de um acompanhamento psiquiátrico, precisa urgentemente de uma atividade física, como também de uma orientação alimentar, além de trabalhar as intervenções psicológicas, ok? Eu vou ficando por aqui, vocês vão encontrar os links desses materiais que eu argumentei aqui com vocês, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários. Eu recebi alguns e-mails, vou tentar responder, tá? As questões ligadas a outros tipos de discussões. E mais uma vez, obrigada pela companhia. Espero ter ajudado a cada um, principalmente você, estudante, né, de psicologia, que está vivendo o desafio aí da pandemia e também os desafios da vida profissional. Não se sinta só, eu estou com vocês, tá? Vamos por aqui nos ajudando na medida do possível. Até mais!